Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Ele era copeiro, tinha que passar por ele, para que o vinho, sim, fosse puro e não houvesse contaminação. Porém, nunca antes estivera triste diante dele, diz ele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Olha como o rei conhecia o copeiro que vinha servir a taça. E aí, não é isso, senão, disse o rei, tristeza do coração. Então temi muito grande, em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Nabucodonosor fez uma destruição. E aí, ele chorando começa a narrar para o rei o que estava acontecendo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, espera aí, haveria tempo para fazer uma oração se o rei estava ali e ele prostrado perante o rei? Mas ele diz aqui, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, como pode esse tempo? Se você tiver verdadeiramente orações e humildade lá atrás, na hora que a situação te aparecer de frente, basta você dizer em pensamento ao menos, Senhor, aqui está a causa, preciso da tua ajuda. E ele fez isso perante o rei. E aí diz a palavra, se é do agrado do rei, e se a teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envias ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando ainda a rainha sentada junto a ele, olha a grandeza do que estava aos olhos do copeiro, o rei e a rainha. Quando durará a tua viagem? Quando voltarás? O rei já deu, já assinou embaixo. Tranquilo, eu te cedo que vá. E aí ele pergunta, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governos ou os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa. E para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Está perante uma autoridade e de repente ele vai e cria coragem, vai pedindo. Por que isso? Porque é Deus no negócio. Quando Deus está sobre a tua vida, você pode pisar passos firmes e seguros. E ainda que a autoridade na terra seja maior que a tua, ela vai vir até a ti, ou você irá até ela e ela te perguntará o que você precisa. Não porque você é merecedor, mas Deus é na tua vida. E aí a história decorre, que assim ele vai fazendo todo o processo. Observe no verso 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Sabe o que isso diz? Porque todos os versos antes, ele não falou nada o que Deus havia posto no coração dele. Às vezes, Deus fala conosco e a gente se apressa a sair pelos cantos das ruas a dizer o que Deus falou para você, ou para mim. E aí a gente pode realmente se precipitar. Por que isso? Porque Deus é um Deus zeloso, e se Ele te revelou algo vindo da glória dEle, vindo do alto, você deve conservar como um tesouro. E você tem que esperar o tempo para que Ele te diga o que deve ou não deve fazer, o que deve falar e o que não deve falar. Porque senão, fora disso é precipitação. E aí o que Deus quer derramar sobre sua vida, a sabedoria, o pouco que eu e você podemos receber dEle, fica impossível para isso. Porque como posso
eu falar para alguém um segredo e de repente, em questão de minutos, o segredo já é passado. Deus observa isso. Deus quer de mim e você segurança para que Ele possa ver como um vaso de valor e Ele venha executar o projeto dEle na minha e na tua vida. Só que para isso, depende da segurança que você ofereça para Deus. No capítulo 3, ele vai narrando as pessoas que trabalham nesse propósito. Já no capítulo 4, aqui a gente vai observar algo tremendo. Olha, observe no verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, então foi concedido, e assim ele conseguiu carta aos governadores, atravessou as províncias, foi até lá, levou madeira, todo o material necessário, um grupo de pessoas, estudou a terra, as pessoas querendo saber para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, e ele não falava, a não ser no 18, que aí ele pegou, ele narrou o que estava fazendo, porque Deus assim disse, agora abra para que eles entendam o que vai ser feito agora. É passo a passo. O servo que se precipita, com certeza, só tem por tendência a ter que reparar os caminhos errados. Eu não digo somente porque já vi, porque já errei. Eu não digo somente porque vi erros, mas eu fui participante deles também. E aí no 4 ele vai dizendo que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. É assim ou não é? Quando Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Vai se levantando homens que não têm o mesmo propósito. E aí que nós temos que entender o porquê da razão de Deus falar somente para você. E quando ele disser, fale a este ou aquele, ou através deste microfone, aí você fala. Fora disso, precipitação. Não vai haver prudência, não vai haver sabedoria. E Deus nem pode derramar a sabedoria dele sobre você e sobre mim. Porque que confiança tem um tesouro posto num lugar que não ofereça segurança? E diz a palavra, Neemias como um homem piedoso, vamos adiante. E falou na presença, no verso 2 do 4, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ó a zombaria. Ei, o que já está destruído, o que é que eles pensam que estão fazendo? E por que eles estão tão aparentemente determinados? Vão conseguir juntar pedras queimadas, madeiras destruídas? O que eles vão fazer com esse resto? Saiu da boca de Sambalate. E observa no 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eu sei o que é raposa. Está ali. O amado Jair também que sabe o que é raposa. Elas são traiçoeiras, elas apenas no chegar de uma pessoa, ela já está se escondendo entre tocas, pulando muros. E aí ele está usando a raposa como exemplo. Mas se você tiver a sabedoria de Deus sobre um propósito de Deus na sua vida, verdadeiramente você vai separar quem é Sambalate, quem é Tobias. Quem são as tais raposas que saem de Sambalate e Tobias? É assim a obra de Deus. Esse templo foi feito para que o Senhor fosse adorado, glorificado. E o nome dele continuará perpetuamente. Mas nós teremos um tempo sobre esta terra. Eu e você, nós temos que deixar este corpo corruptível para verdadeiramente alcançar a glória do Senhor face a face, a incorruptibilidade. Mas para isso, é necessário que entenda os propósitos de Deus, eu e você, dele para nós. Se nós compreendermos isso verdadeiramente, nós vamos ler a palavra, estudar ela e verdadeiramente sermos praticantes. Não apenas ouvintes imprudentes, mas verdadeiramente prudentes e praticantes do que a palavra diz.
Observe comigo, capítulo 5. Dos que restaram da destruição que Nabucodonosor passou e assim fez, havia ainda um povo que tinha alguma coisa de terras, e já um povo que já não havia nada. E esse que não tinha nada, o resto que tinha que dar como impostos a esses. Houve uma confusão, porque os tais ricos, ainda que estivessem com pouco de dinheiro, estavam querendo achar que a acepção de pessoas era possível. Ele está abaixo, ele não está acima de mim. E aí vem Neemias, servo de Deus, piedoso, mas também justo. E aí, observe no verso 6, o descontentamento de Neemias, no capítulo 5, verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. É difícil lidar com pessoas que não têm sabedoria e nem querem, e passa de largo a sabedoria. É difícil de lidar. Por quê? Porque querem fazer com as suas próprias forças, e a Bíblia diz que isso ainda que tu venha fazer, você ficará cansado, e cansado, o que adiantará? Você precisará de outros. Mas com Deus, Ele dá força ao cansado. Verdadeiramente com Deus a história é outra. Você, ainda que fisicamente se encontre cansado, o Espírito é vivo na tua vida, o Espírito Santo na tua vida vai te guiar e dizer: vou te dar este repouso apenas, mas caminhe, como ele fez com Elias na caverna, porque muito longa é a caminhada. Observe mesmo nesse capítulo 5 discorrendo, olhe no 17. Verso 17, também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. O que quer dizer isso? Ele não fazia acepção de pessoas. Do maior ao maior, sentava e comia junto. Ei, você pode perceber quem verdadeiramente pode ficar junto de você, na medida em que você se aproxime ou deixe se aproximar. Mas tem que ficar atento para saber quem está verdadeiramente com Deus, caminhando com Deus, ou há pensamentos humanos querendo se aproximar com propósitos humanos. E aí o que ele faz com a sabedoria dele? Não, com a sabedoria de Deus na vida dele, ele deixa se aproximar. E ao mesmo tempo, ele vive, porque era conhecedor da palavra. Quem possa abrir Deuteronômio, capítulo 16, verso 19. Olha o que diz lá, vou abrir aqui. Vou procurar a leitura. 16 e verso 19. Olha o que Deus diz para que a gente aprenda e verdadeiramente cumpra a palavra e não seja apenas ouvinte. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Ele sabia disso. Ele sabia que o que Deus deu sobre a vida dele, ele como sendo vaso, se ele não zelasse, ele perderia a sabedoria que Deus havia dito e também a justiça que havia sobre a vida de Neemias. Olha como é interessante que a gente venha a perceber isso. Ele conhecia o que era o Pentateuco. Não foi Pedro que falou? Em Atos capítulo 10? Aleluia, Jesus. Verso 34, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando Pedro disse isso? Pedro disse, quando aquele lençol atado por 4 pontas veio à frente dele e ele viu aquele monte de animais, répteis, e o Senhor disse, mata e coma. Ele disse, como posso fazer? Comer algo impuro? Não diga impuro para algo que eu santifiquei. Quando você faz acepção de pessoas, alguém muito pequeno que de repente o Senhor já enxergou com os olhos muito maior do que você, que está pronto para projetos e você está dormindo por quê? Porque você esqueceu de Deuteronômio 16 e 19 na sua vida. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aleluia. Vamos... A hora corre 10:50, Jesus amado. Verso 6 de Neemias. Os inimigos conspiram, diz o título, para surpreender e intimidar Neemias. Que lindo seria ler isso tudo, mas não há tempo.
Mas se une Sambalate e Tobias e aparece um terceiro, Gesem, que vão tramando, enviando cartas para que Neemias descesse da onde? Da escada. Não é assim quando a gente vai edificar algo? Uma obra, não temos que ficar atento. Mas o que aconteceu? Esses 3 homens tentaram, usados pela força do inimigo, por permissão de Deus. Porque senão não estava escrito aos nossos olhos aos dias atuais. E aí o que acontece? Nenhum desses homens que Neemias determinou, você fica nessa direita, cuida desta coluna, você naquela. Sabe o que havia sobre Neemias? Não somente sabedoria, não somente justiça, não somente que era piedoso. Ele tinha sapiência, ele tinha verdadeiramente sabedoria para lidar com situações difíceis quando chegava aos seus olhos. E aí, como Deus viu estas qualidades em Neemias, é ele que eu preciso. Porque eu vejo amanhã e conheço esses 3 que vão vir querendo que ele desça da escada. E aí o que eu disser a Neemias, Neemias fará. Porque eu conheço ele. Determinação é algo que também tinha em Neemias. Olha as qualidades que não param. E aí todas as cartas que eram enviadas para ele, o tempo não permite, todas elas ele dizia, eu não tenho tempo. E com certeza não é do meu Deus. Porque o meu Deus fala comigo. Eu sinto ele quando ele me fala. Se ele não me fala ao coração, ele fala ao meu ouvido, ele levanta um profeta, ou eu, de repente, deito e me levanto e tenho uma beleza de uma revelação, através de um sonho, uma visão. É assim que Deus trabalha. Mas se nós não tivermos esta prudência, o que adiantará? Deus diz que na casa dele há vasos para toda boa obra. E que temos que ser verdadeiramente vasos de honra, ouro, prata, ou pedras preciosas. Porque de repente, começando a chegar em madeira, palha e feno é perigoso. Porque o fogo provará cada uma delas. Aleluia, Jesus. E aí no capítulo 7, olha que estou narrando pelos capítulos. Capítulo 7, Neemias estabelece guardas e faz uma relação, como diz no título, e assim vai indo. Agora observe no capítulo 8, entra Esdras, que já era contemporâneo de Neemias. É um livro antes, mas eles estavam no mesmo tempo. E Esdras, observe no capítulo 8 e no verso 5 o que diz. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Opa, a palavra de Deus, quando ela é lida, aqui o povo se pôs de pé. E diz o verso 6, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Sabe o que é isso? Temor do Senhor genuinamente. Porque uma palavra de Deus aberta ainda não tem proveito. Mas se ela lida e revelada verdadeiramente, entrará na nossa alma e fará o que é necessário para produzir sobre a minha e a sua vida. E diz mais a palavra de Deus no verso 8 do capítulo 8. E leram um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Olha como certos livros são complicados mesmo. O Espírito de Deus usou 40 homens para isso. Mas observe que se o Espírito Santo estiver navegando pela palavra, ele é o autor, ele vai se fazer entender. E aí você lê ou você ouve, você compreende o que está sendo falado. O que será isso? Assim foi com Esdras e assim foi com Neemias. E todo o povo respeitava estes homens. Diz no capítulo 9, que houve verdadeiramente um arrependimento. E cada um confessou os seus pecados, para que verdadeiramente, depois disso, comece um processo de mudança. Porque não tem como deixar dentro de si algo que ninguém viu. Não adianta, ninguém viu. Como que ninguém viu? Você é vaso e o que está dentro de você vê tudo. Aleluia, Jesus. É silêncio, né? Deus está operando. Temos poucos minutos.
no capítulo 10, a lista dos nomes que depois de reedificado, e eu gostaria de saber dos irmãos, gostaria de ouvir com voz audível, quantos dias foi reedificado Jerusalém? Os muros, né? Porque Esdras foi responsável pelo templo, mas Neemias pelos muros. Quantos dias? Igreja amada, quantos dias levou para que Neemias reedificasse os muros? 52 dias. Esta é a palavra de Deus. 52 dias. E tão rapidamente edificou, mesmo contra tantas as tentações. Tantos foram os levantes para que ele descesse da escada, não edificasse. E ele, com sabedoria, usou realmente, pediu que cada um deles postados nas colunas, e assim fosse, com espadas, todos eles. 6:15 de Neemias. Volto lá para ler então o que foi falado os 52 dias. 6:15 de Neemias. Está aqui. 6:15 de Neemias. Acabou-se, pois, o muro ao 25 de Eliú, em 52 dias. 6:15 de Neemias. Observe que, vindo a relação do que Deus coloca no coração de Neemias, ele começa a colocar famílias para dentro de Jerusalém. Mas acalme-se, observe que ele é piedoso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem sapiência, porque as situações difíceis vieram e ele colocou tudo numa ordem, e assim ele organizou para que tudo fosse resolvido conforme prioridade. Isso é sapiência. Mas também ele é justo. Neemias, se nós somos semelhanças do Senhor, nós caminhamos com as qualidades ou nos esforçamos para ter as qualidades que o Senhor pede que venhamos ter. Mas também a justiça do Senhor, também Ele quer que venhamos caminhar com justiça. Porque justiça é algo que vem de justo, e o que é justo é algo que oferece segurança. Se esta caixa aqui não tivesse justa, o tecladista estaria aqui embaixo, tranquilo? Se isso não fosse justo, fosse frouxo, ele estaria ali tocando? Assim é você. Se você caminhar com frouxidão, não sendo justo, reto, seguro, como Deus vai poder confiar o que Ele tem de propósito que Ele prometeu já há tantos e tantos anos passados? Aleluia, Jesus. Vamos finalizar agora. No capítulo 13, como ele era piedoso, como ele era verdadeiramente justo. Olha o que vai acontecer no 13. Neemias reedifica os muros e volta a ser copeiro. Desce novamente até o rei Artaxerxes. Passa um tempo e aí ele volta novamente para ver o que havia sido estabelecido. E quando ele volta, o que acontece? Observe que Sambalate, Tobias e Gesem eram homens que atormentavam a obra de Deus. E aí diz no Neemias, capítulo 13, último capítulo. Diz no verso 1: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão, para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ei, quem não lembra lá atrás? Ei, estou te pagando e amaldiçoa. Porque era um homem que já estava fora da direção de Deus. E aí diz no verso 3: sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Diz no 4: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara, sobre a casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Isso é semelhante a Jeosafá ou Josafá, dependendo da versão, que sai do reino do sul, cuidando de 2 reinos, sendo abençoado por Deus, e vai para o reino do norte, porque lá havia 10 reinos, e senta numa cadeira lado a lado com Acabe. Mas Neemias era reto aos olhos do Senhor, olhou isso e observou: peraí, eu lembro muito bem de Sambalate, Tobias e Gesem.
E agora eu estou vendo que Tobias se enliou através de Eliasibe. Como assim? E ele está aqui dentro. E o pior, ainda está por ler ainda. E fizeram-lhe uma câmara grande, diz no 5, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, e os dízimos do grão, do mosto e do azeite se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Ei, foi tirado tudo isso e colocado uma cama maravilhosa para Tobias deitar. Mas peraí, diz no 7, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátios da casa de Deus. Diz no 8, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenei-o eu, purificaram as câmaras. Ou seja, vamos orar novamente que o mal já saiu e agora a gente vai orar para novamente vir as ofertas de verdadeiramente bênçãos sobre o povo, ofertas ao Senhor, os dízimos à casa de Deus, retornar ao lugar devido, e vai mais a palavra de Deus. 9, e ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. E o 10, também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Espera aí, ele tinha tudo organizado pela sapiência dele, saiu por um tempo, volta e já está vamos dizer, fora da ordem. E aí, Neemias disse, espera aí, e os levitas que nós assalariávamos, cada um deles, onde eles estão? Saíram porque não receberam, não estavam tendo nem sustento do seu pão, tiveram que correr atrás deles, atrás do sustento das suas famílias. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Com Deus é uma linha que vem do alto a baixo. Aleluia, Jesus. Uma linha que, se você entender, é uma linha tênue de 2 fios que você vai ligar para que a operação de Deus venha do alto e o povo entenda que verdadeiramente Deus é na tua vida. Aleluia, Jesus. E diz a palavra no verso 12, que a gente já vai estar encerrando. Aleluia. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E voltou? Diz no 28 desse capítulo 13. E também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate. Oh meu Deus! O horonita, pelo que eu afugentei de mim. E aí, para encerrar no verso 30, assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. Eu não posso fazer o que Deus incumbiu a outro, porque se eu fizer isso ou outro fizer o que Deus incumbiu a mim, vai haver uma confusão. Deus não estará nesse negócio. Mas por que nós nos confundimos? Por que eu me precipito a fazer o que é de outro, outro que é de mim? Porque o que Deus quer derramar e tentou derramar sobre a sua e a minha vida, você não soube zelar. Que é a sabedoria dele sobre a sua e a minha vida. E aí o que acontece? Somos verdadeiramente vasos que vamos até um ponto e depois recuamos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vou pedir que a igreja, por bondade, se ponha de pé. Aleluia, Jesus. O que nós temos que compreender por esta palavra? Certo dia o pastor Pedrinho foi pregar na igreja em que a gente é responsável. E o pastor Pedrinho, tocando o teclado, ele disse: a gente que cuida de congregação, ele cuidava até então ali do São Simão. Ele disse: a palavra que a gente tem geralmente é a palavra de ensino. Porque a gente prima, a gente cuida de cada ovelha, a gente tem zelo por cada uma delas. Foi mais ou menos essas palavras, né, amado? Então temos devidamente responsabilidades pela palavra que é pregada. Eu não posso vir aqui
e derramar sobre os irmãos o emocionalismo, que depois você fica numa esperança frouxa, você fica achando que a bênção verdadeiramente, eu fui usado